Eu acho que entre uma coisa e outra é o melhor ministério que a gente já teve. Esses últimos dias, Emir, foram pautados por dois grandes temas, né? O desbaratamento da primeira célula terrorista, aparentemente a outra, terrorista bolsonarista, e a montagem do governo Lula. A finalização, aí, os últimos aprontos para os anúncios finais do ministério do governo Lula. Vamos começar pelo ministério? Depois queria te ouvir sobre essa questão aí sobre a montagem do governo, das células terroristas. Eu acho que o fundamental do governo está montado, né? Tenta-se criar um clima na mídia como se houvesse uma recepção ruim para o Haddad. Agora se fala até dos jovens economistas que estão com ele, né? Na verdade, é um ministro forte, é um ministro que está se manejando muito bem. Como ele é muito solícito, né? Ele vai ao banheiro e as pessoas pegam ele para entrevistar, né? E perguntam, etc. A economia sempre tem temas assim, né? Mas estão tentando criar um clima de que o mercado não gosta, etc. Está começando já uma campanha de enfraquecer a política econômica do governo. Se vê isso, que é mesmo dirigido muito diretamente ao Haddad, quando eu acho que ele é o ministro mais forte do governo, mais prestigiado pelo Lula, junto com o Dino, né? Eu acho que o fundamental do ministério tá montado. O resto são detalhes. O resto é essa cantilena da Tebet, né? Daqui a pouco já vai sair uma pesquisa dizendo que ela é favorita para ganhar eleições em 26, né? É forte, não sei o que lá e tal. Ela teve um papel importante, sobretudo que a disputa foi muito acirrada, né? Teve um papel importante e agora ela é foi cotada para 5 ministérios. Quer dizer, que qualificação tem uma pessoa para poder ser cogitada para coisas tão inclusive planejamento, né? Não estou subestimando outras características, mas você precisa ter uma formação econômica, um conhecimento do Brasil e do aparelho de Estado muito fortes, né? Para estar no a tal ponto que ela não tem condições de incluir na alçada dela os bancos públicos, né? Que são coisa muito importante para estar com alguém que não tem dedos para o piano. Ela vai chegar a qualquer dos ministérios enfraquecida, apesar de ser a queridinha da mídia, né? Parece, você mencionou 2 temas aí importantes e não mencionou a Tebet, né? Que parece que é o tema. Alguns disseram que ela ia até colocar sombra sobre o Haddad, né? Se ela estivesse no planejamento, o Haddad, toda a sua formação, etc., estaria em questão pela Tebet. Eu acho que ela vai agora se encaixar no ministério aí da conversa com Lula. A mídia vai dizer que é uma conversa quase que de gigantes, né? Lula e Tebet sentados na mesa, assim. Eu acho que vai O escorrer. Haddad ontem até já falou, não, tudo bem a Simone Tebet no planejamento, mas ele não falou de abertamente, mas no bastidor já disse, não, nada de banco público lá, não. Não, pois é. Pois é, ele sabe que... Agora, é importante, você traz uma questão importante, né, Emir? Vamos lembrar da Simone Tebet nos debates. Vamos lembrar que a Simone Tebet é uma lavajatista de 4 costados. Vamos lembrar que a Simone Tebet, nos debates, defendeu a privatização do ensino. Ela é uma mulher de centro-direita para ser cortês com ela, vamos dizer assim. Né? O plano econômico dela é do INSPER, né, daquele organismo lá, semi-neoliberal, né, para não dizer neoliberal, e que era o plano dela. Agora, está na era da autocrítica. Viu hoje quem fez autocrítica? Demétrio Magnoli. Pois é. Olha, trotskista é legal, mas ex-trotskista costuma ser uma merda, né? O cara fica a vida inteira mostrando que não é mais de esquerda. Então vai cada vez mais para a direita. Aí ele percebeu que estava já todas as provas contra Dilma, não sobrou uma em pé. Então ele teve que dizer que de fato eu errei achando que era justo o impeachment, não sei o que era. Como se diz, é semi-autocrítica, mas em todo caso toca no tema, porque em geral as pessoas fazem autocrítica em relação ao Lula, né? Mas deixam a Dilma no limbo ali, né? Quando não sobrou de pé nenhuma acusação sobre ela, né? Ele diz aqui, errei sobre o impeachment. Não admite que foi golpe. Ele diz que foi legítimo e legal.
foi um erro político grave. Ele diz assim: escrevi aqui em março de 2016 uma coluna intitulada Impeachment Urgente. Era uma mudança de opinião contrária ao impedimento de Dilma que expressei desde o início de 2015 e claramente um erro de avaliação política. Fazendo autocrítica, Demetrio Magnoli é meu contemporâneo no movimento estudantil, Emir. A gente conhecia ele como cara de cavalo, era uma grande liderança da Libelu, Liberdade Lupo, o mais importante agrupamento trotskista do Brasil, que rendeu tantos quadros para os governos do PT, especialmente os 2 primeiros governos Lula, e ele era o mais radical ali, né? A gente tinha discussões, conflitos ácidos nas assembleias para definir o que ia ser feito e tal. Foi, né? Aí converteu-se à direita, né? Defende que não tem racismo no Brasil, essas coisas, agora faz autocrítica aí. Engraçado que ele e o outro trotskista que foi para a extrema-direita e agora voltou, é o Reinaldo, né? Também trotskista, também da Libelu, também foi para a extrema-direita e agora estão aí se aproximando, sei lá, da centro-direita, talvez, né, Emílio? O autor da palavra e do livro sobre os petralhas. Exatamente. É isso aí. Agora tem uma posição muito lulista. Ainda sobra, como ele quer dizer que ele é liberal, ele economicamente é neoliberal. De vez em quando ele fala, tem que privatizar a Caixa e o Banco do Brasil. Privatiza. Isso que lá, quer dizer, na economia ele não consegue, mas na política ele é lulista à morte, né? Sim. Agora, você imagina que esse Ministério Lula, qual o seu lugar, como, né, tá falta lá, ó, tudo indica que o Paulo Pimenta vai mesmo assumir a SECOM, né? A Marina ainda não está confirmada, precisa ser anunciada como ministra do Meio Ambiente, mas tudo indica que está certo. Tem os anúncios formais a serem feitos ainda. Você olha para esse Ministério Lula, é um ministério forte? Eu acho que entre uma coisa e outra é o melhor ministério que a gente já teve. Sim? Pelas representações dos negros, representações das mulheres, pela qualificação de vários dos ministros que estão lá, eu acho que ele é. Claro que tem tanta gente que acaba, de alguma maneira, enfraquecendo um pouco aqueles que são os melhores ministros. Mas eu acho que é o melhor ministério, pela amplitude, pela renovação. Você pega o Silvio, pega a irmã da Marielle, acho que são muito, muito representativos, né? Como nunca a gente tinha tido no Brasil. Inclusive uma conquista que é do Lula, porque a pressão brutal nos meios de comunicação para a participação das mulheres não se transferia também para a participação dos negros. Apareceram os primeiros 5, não tinha uma mulher, não tinha um negro. A mobilização toda foi para que as mulheres participassem, né? Vieram os 12, etc. E depois tem uma representação. Eu acho que é o muito bom ministério, né? Claro, muita gente entrou aí pela correlação de força. Já vai começar, quando terminar esta semana o ministério, vai começar a discussão. E quando vem a primeira reforma do ministério? Qual é o primeiro ministro que vai cair, né? É um papo da mídia, né? É um papo da mídia obrigatório, né? Mas acho que no primeiro ano o Lula vai enfrentar com uma boa equipe, eu acho, uma boa equipe de governo. Além do mais, tem o Lula de presidente e um Lula mais maduro do que nunca, né?